Olá a todos! Nós iremos apresentar a análise de viabilidade econômico-financeira do projeto Técnico Soluções Brasília 2026. Ao longo da apresentação, demonstraremos como ferramentas financeiras estudadas na disciplina podem auxiliar na tomada de decisão empresarial, avaliando se o investimento gera valor para a empresa e para seus acionistas. O objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade de um investimento de R$ 800 mil em infraestrutura tecnológica voltada para a inteligência artificial. Para isso, utilizamos diversas ferramentas estudadas durante o semestre. Essas ferramentas permitem mensurar riscos, calcular o custo do capital, estimar a rentabilidade do projeto e verificar se o retorno esperado compensa o investimento realizado. O projeto analisado refere-se à modernização da infraestrutura tecnológica da Técnico Soluções Brasília, uma empresa do setor de tecnologia que busca ampliar sua atuação no mercado de inteligência artificial. Diante do crescimento da transformação digital e da crescente demanda por soluções baseadas em IA, a empresa identificou a necessidade de investir em novos servidores, equipamentos e recursos tecnológicos capazes de suportar operações mais complexas e um maior volume de processamento de dados. Para viabilizar essa expansão, foi considerado um investimento inicial de R$ 800 mil, destinado principalmente à aquisição e atualização da infraestrutura necessária para o desenvolvimento e execução de projetos de inteligência artificial. A expectativa é que esse investimento permita aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e fortalecer a competitividade da empresa no mercado. A análise financeira foi realizada considerando um horizonte de 5 anos, período no qual foram projetados os fluxos de caixa esperados. Com base nessas projeções, aplicamos as ferramentas estudadas na disciplina para verificar se o retorno gerado pelo projeto é suficiente para compensar os riscos assumidos e o custo do capital investido. Dessa forma, nosso objetivo foi determinar se a proposta de investimento é financeiramente viável e se possui potencial para gerar valor econômico para a empresa e seus investidores ao longo do tempo. Nessa etapa, analisamos a estrutura de capital utilizada para financiar o projeto. A empresa optou por uma composição mista, sendo 60% dos recursos provenientes de capital próprio e 40% de capital de terceiros. Essa decisão é bastante comum nas organizações, pois permite equilibrar a utilização de recursos dos acionistas com recursos obtidos por meio de financiamentos ou empréstimos. A estrutura de capital é um fator fundamental na análise financeira porque influencia diretamente o custo médio de capital da empresa. Quanto maior o risco percebido pelos investidores e credores, maior tende a ser o retorno exigido para disponibilizar recursos. Por isso, compreender a participação de cada fonte de financiamento é essencial para avaliar se o projeto será capaz de gerar retorno suficiente para compensar os custos envolvidos. A partir dessa estrutura, foi possível calcular o custo médio ponderado de capital, indicador que será utilizado nas etapas seguintes para analisar a viabilidade do investimento. Para determinar o custo do capital próprio, utilizamos o modelo KPM, uma das ferramentas mais utilizadas para estimar o retorno exigido pelos investidores. Nesse cálculo, consideramos fatores como a taxa livre de risco, o prêmio de risco do mercado, o beta do setor de tecnologia e também o risco país, já que estamos analisando o investimento realizado no contexto brasileiro. O resultado encontrado foi um custo de capital próprio de 28,57% ao ano,
refletindo o nível de risco associado ao setor de tecnologia e ao cenário econômico analisado. Em seguida, calculamos o custo da dívida após os benefícios fiscais, chegando a uma taxa efetiva de 12,21% ao ano. Combinando essas duas fontes de financiamento, de acordo com suas participações na estrutura de capital, obtivemos um WACC de 22,03% ao ano. Esse indicador representa o retorno mínimo que o projeto precisa gerar para ser considerado atrativo, pois corresponde ao custo médio dos recursos investidos na operação. Outro aspecto importante analisado foi o tax shield, também conhecido como escudo fiscal. Esse conceito está relacionado à economia tributária obtida por meio de despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo dos impostos. No caso do nosso projeto, o principal benefício fiscal está associado à depreciação dos ativos adquiridos. Embora a depreciação reduza o lucro contábil da empresa, ela não representa uma saída efetiva de caixa. Como consequência, a empresa paga menos tributos e consegue preservar uma parcela maior de seus recursos financeiros. Esse benefício contribui para o fortalecimento do fluxo de caixa operacional, aumenta a liquidez da empresa e pode melhorar diversos indicadores financeiros utilizados na avaliação do investimento. A Lei 14.871 de 2024 teve papel importante na análise realizada, pois introduziu a possibilidade de utilização da depreciação acelerada para determinados investimentos produtivos. Na prática, isso significa que empresas podem reconhecer a depreciação dos ativos em um período muito menor do que o normalmente utilizado. Enquanto na regra tradicional, a depreciação poderia ocorrer ao longo de aproximadamente 10 anos. A legislação permite concentrar grande parte desse benefício em apenas 2 anos. Essa antecipação gera economia tributária mais rapidamente, melhorando os fluxos de caixa iniciais do projeto e aumentando sua atratividade financeira. Dessa forma, a legislação funciona como um incentivo ao investimento e à modernização tecnológica das empresas. Neste gráfico, podemos observar os fluxos de caixa projetados para os 5 anos de vida útil do projeto. Os valores demonstram uma trajetória crescente ao longo do período analisado, indicando expectativa de aumento das receitas e ganhos operacionais decorrentes da modernização da infraestrutura tecnológica. O crescimento dos fluxos de caixa está diretamente relacionado ao aumento de capacidade produtiva da empresa, a ampliação da carteira de clientes e a expansão do mercado de soluções baseadas em inteligência artificial. Essas projeções são fundamentais para a análise financeira, pois servem de base para o cálculo dos indicadores de viabilidade que serão apresentados nos próximos slides. Para verificar se o projeto realmente cria valor para a empresa, utilizamos 3 indicadores financeiros amplamente empregados na análise de investimentos: o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o índice de lucratividade. O VPL apresentou o resultado positivo de aproximadamente 111.842, indicando que os fluxos de caixas futuros são suficientes para recuperar o investimento inicial, remunerar o capital empregado e ainda gerar valor adicional para os investidores. A taxa interna de retorno alcançou 27,8% ao ano, superando o WACC de 22,3%.
o que demonstra que a rentabilidade do projeto é superior aos custos dos recursos utilizados para financiá-lo. Já o índice de lucratividade foi de 1,14, indicando que, para cada real investido, há retorno de R$ 1,14 em valor presente. Em conjunto, esses indicadores apontam para a viabilidade econômica do investimento. Este gráfico destaca uma das análises mais importantes do trabalho. Nele podemos comparar diretamente o ACE, que representa o custo médio do capital da empresa, com a taxa interna de retorno do projeto. Observamos que a TIR de 27,8% é superior ao ACE de 22,3%. Isso significa que o retorno esperado do investimento supera o retorno mínimo exigido pelos investidores e financiadores. Quando essa situação ocorre, entende-se que o projeto é capaz de gerar riqueza para os acionistas e agregar valor à empresa. Por esse motivo, essa comparação é um dos principais critérios utilizados para a tomada de decisões em projetos de investimento. Além dos indicadores de rentabilidade, também avaliamos o prazo necessário para recuperar o capital investido. Para isso, utilizamos o método do payback descontado, que considera o valor do dinheiro no tempo e, por isso, fornece uma análise mais realista do que o payback simples. O resultado encontrado foi de aproximadamente 4,3 anos. Isso significa que a empresa recupera o valor investido antes do encerramento do horizonte de análise de 5 anos. Esse resultado é considerado positivo, especialmente para projetos tecnológicos, que normalmente envolvem riscos elevados e necessidade constante de atualização. Também realizamos uma análise de sensibilidade para verificar como um projeto se comporta diante de mudanças nos resultados esperados. Foram considerados 3 cenários: pessimista, base e otimista. No cenário pessimista, simulamos uma redução de 10% nos fluxos de caixas projetados. Mesmo assim, o VPL permaneceu positivo, indicando que o projeto continua gerando valor. No cenário base, observamos os resultados originalmente projetados, enquanto no cenário otimista, os indicadores se tornam ainda mais favoráveis. Nessa análise, demonstra que o projeto possui certa resistência a oscilações econômicas e representa uma margem de segurança razoável para os investidores. Apesar dos resultados positivos encontrados, é importante destacar que nenhum investimento está livre de riscos. No setor de tecnologia, um dos principais desafios é a rápida evolução tecnológica, que pode tornar equipamentos e soluções obsoletos em um curto período de tempo. Além disso, fatores macroeconômicos como inflação, juros elevados e mudanças tributárias também podem impactar os resultados esperados. Existe ainda o risco de aumento da concorrência e alterações nas demandas do mercado. Por isso, recomenda-se que a empresa acompanhe continuamente seus indicadores financeiros e revise periodicamente suas projeções para garantir que o projeto permaneça alinhado aos objetivos estratégicos. Com base em todas as análises realizadas ao longo do trabalho, concluímos que o projeto apresenta viabilidade econômica e financeira. Os indicadores calculados demonstram que o investimento possui capacidade de gerar valor para os acionistas, apresentar retorno superior ao custo do capital e recuperar o investimento dentro do horizonte de análise considerado. Além disso, os benefícios fiscais proporcionados pela depreciação acelerada contribuem para melhorar o fluxo de caixa e fortalecer ainda mais a atratividade do projeto. Portanto, os resultados indicam que a proposta é consistente e apresenta potencial para contribuir com o crescimento sustentável da empresa. Diante dos resultados obtidos, recomendamos a aprovação do projeto de investimento da Tecnosoluções Brasília. A análise demonstrou que o empreendimento apresenta geração de valor econômico, rentabilidade superior ao custo de capital e capacidade de recuperação do investimento em prazo adequado. Além disso, mesmo quando submetido a cenários menos favoráveis, o projeto manteve indicadores positivos.
evidenciando sua robustez e resiliência financeira. Dessa forma, entendemos que o investimento representa uma oportunidade interessante para fortalecer a competitividade da empresa e ampliar sua atuação no mercado de inteligência artificial. Finalizamos destacando que ferramentas como KPM, WASI, VPL, TIR, Índice de Lucratividade, Payback e análise de sensibilidade são fundamentais para apoiar decisões financeiras mais seguras e estratégicas dentro das organizações. Agradecemos a atenção de todos.